Nova Manhã. Cérebro Forte, com Carla Tiepo. Chegando a Carla Tiepo, que é neurocientista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e empreendedora em neurociência aplicada. Tudo bem, Carla? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Eu ia justamente comentar que você estava todo chique de terno. Entendeu por quê? Entendeu por quê? Agora eu já peguei tudo. Não está em casa, está lá em Brasília. Né? Tem o dress code aqui de Brasília é paletó. Carla, vamos falar hoje sobre o impacto da velocidade das mudanças na nossa percepção e emoção. Como que é isso? Olha, muito legal, porque eu estava fazendo uma reflexão, Mauro. Tem um autor na neurociência chamado Sir Charles Scott Sherrington. Ele foi um cavaleiro da rainha, dada a importância que ele teve em toda a história da medicina e a história da fisiologia. E eu sempre achei muito curioso o fato dele ter vivido numa época em que as pessoas costumavam ter uma média de vida bem mais baixa. Ele chegou a viver 95 anos. Ele nasceu em 1857 e faleceu em 1952. E olha que interessante, ele nasceu 2 anos após a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e faleceu depois da Segunda Guerra Mundial. E eu sempre achei muito impressionante o fato dele ter vivido uma época que sai de uma condição, de uma vida que a gente nem entendia muito bem as relações biológicas dos seres, se tornou um médico muito importante, foi condecorado Cavaleiro da Rainha. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi protegido num bunker, para você ter uma ideia da importância que ele tinha, e o que me impressionava era o que ele tinha visto passar durante a vida dele, a mudança da nossa civilização e as coisas que haviam acontecido. E aí, eu sempre comento sobre isso, falo, olha, perceba, isso deve ter trazido para ele uma porção de reflexões interessantes sobre a humanidade, que o ajudou a compreender a dinâmica da mente humana. Ele tem publicações incríveis, inclusive é ganhador do Prêmio Nobel, esse autor. Mas aí eu me dei conta, Mauro, que eu, mesmo tendo nascido em 1970, e tenho apenas 54 anos comparado com o Sherrington, o ano que vem, no comecinho do ano, eu já faço 54. Olha que coisa interessante, as coisas que nós estamos vendo passar, Então, eu sou de um tempo em que era necessário levantar do sofá para trocar o canal da televisão, ainda que eu tenha visto já a televisão desde muito pequenininha, Mas, se eu pensar, por exemplo, na minha mãe, nos meus pais, que não tinham TV, que depois vieram a ter, olha que loucura de mudança que nós estamos vivendo em relação à inteligência artificial, carros dirigidos de forma autônoma, a possibilidade da gente viajar em drones. Então, como que isso impacta na nossa percepção de tempo, e do mundo e da nossa capacidade de adaptação e na nossa emoção? Parte destas crises graves que nós estamos tendo de estresse e ansiedade na sociedade estão conectadas com esse processo. Porque toda vez que há essas mudanças muito fortes, muito importantes, nós precisamos nos adaptar. E como a velocidade dessas mudanças está se acentuando dramaticamente, a ponto da gente hoje reconhecer a tecnologia com um crescimento exponencial, tudo que está na base desse crescimento, que é uma base logarítmica, que sai do linear, 1, 2, 3, 4 e vai para 1, 2, 4, 8, 16, 32, toda vez que a gente entra numa base de crescimento que é exponencial, que é conhecida progressão geométrica, o que acontece? Nós que estamos vivendo cada vez mais, sofremos na própria vida muitas mudanças mais radicais. Inclusive um livro lançado recentemente pelo autor Ricardo Cavallini, que fala, o título do livro é Para os Seus Próximos 1000 Anos, um manual para as profissões que ainda não existem, é um livro que ele escreveu para a filha dele. E ele deixa muito claro nesse livro o quanto que essas mudanças vão impactar na forma como a gente produz valor, na forma como a gente industrializa as coisas. E isso tudo pode vir a trazer duas percepções, uma percepção emocional de medo, acuados, ou uma excitação. Portanto, a minha fala hoje é um pouco para convidar as pessoas a olharem essas possibilidades também a partir do copo meio cheio. Porque eu tenho visto muita gente olhando o tempo que a gente vive apenas pelo copo vazio.
pelo copo meio vazio. E teremos muitas oportunidades, tanto profissionais quanto relacionais, nos tempos que virão com a tecnologia. Então, se nós nos fecharmos completamente a isso e ficarmos apenas com a percepção de medo, acuados com a mudança, a gente pode acabar não acompanhando o passo dessa mudança e aí sim estaremos em condições desiguais em relação a todo esse avanço tecnológico. Essa é um pouco a minha divagação acerca dessa passagem muito rápida da mudança do tempo e o impacto que isso tem em nós. Mauro, você está sentindo isso por aí, Aninha? A gente ontem mesmo estava comentando no estúdio que a gente já está praticamente em dezembro, né? O quanto o tempo passa rápido, né? O quanto a gente tem a sensação do tempo passar rápido, muito influenciada por isso, né? A gente não para, a gente faz muita coisa, muita mudança, muita adaptação. Então, assim, isso vai impactando a gente, sim. E aí vai de como cada um reage a isso, né, Carla? O importante é a gente tá na consciência das nossas emoções, de saber como é que vai ser a nossa reação, né? E se preparar, né? E aproveitar esses movimentos de mudança, né? Ao invés de ficar nessa posição mais defensiva, apenas se sentindo passivos sobre isso, com acuados, porque de fato somos nós que faremos o futuro. O futuro não será dado, o futuro será construído por nós. E a gente tem que acompanhar, né? De alguma forma tem que acompanhar, senão a gente fica só com o copo vazio, né? Nem meio vazio, né? Fica vazio totalmente. Bora acompanhar tudo isso, né, Carla? É isso aí. Carla, obrigado por hoje. Um bom finzinho de semana para você. Até semana que vem. Para você e para todos os ouvintes. Um abraço.